Toda semana o Pense Direito apresenta um assunto diferente para você. O quadro de hoje vai falar sobre o teste de paternidade. A seguir, confira o que o advogado Lucas Cotas de Ramos traz sobre esse tema. Veja. Imaginemos que um sujeito seja suspeito de ser o pai de uma criança. Essa criança, então, por meio de sua mãe, representada pela sua mãe, ajuiza uma ação perante o Poder Judiciário contra esse homem, uma ação de investigação de paternidade. Considerando esse contexto, esse homem é obrigado a se submeter ao teste de paternidade, ele é obrigado a se submeter a fornecer material genético para o chamado teste de DNA? Olha, esse homem não é obrigado a fazer isso não. Não há na lei uma obrigação de que a pessoa se submeta a esse tipo de prova. Afinal, existe uma máxima no direito que é a de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então não há nenhuma lei que force esse pai, que possibilite forçar esse pai ou esse suposto pai fisicamente a se submeter a esse exame. Ele não pode ser conduzido contra a sua vontade para a clínica para coletar o seu material genético. Isso é claro. Por outro lado, quando esse pai, esse suposto pai, ele nega a feitura desse exame de DNA, ele nega a coleta do material genético, existe uma presunção que se vira contra ele. Por mais que ele possa se negar a isso, o juiz passa a entender haver uma presunção de que ele seria realmente o pai. Afinal, se ele não fosse o pai, bastaria voluntariamente se submeter ao teste, ao exame de DNA. Como ele está se negando a fazer isso, ele até tem o direito de se negar, mas ainda assim pode surgir contra ele essa presunção de que ele seja realmente o pai. E com base nessa presunção e nos demais elementos do processo, demais informações, prova de que esse suposto pai e a mãe da criança tiveram um relacionamento ainda que por breve momento, prova de que talvez em algum momento ele chegou a dar indício que ele iria reconhecer a criança, depois desistiu. Enfim, se tiver essa presunção, mais alguma prova mínima que seja, poderá sim ser declarada a paternidade desse homem em relação a essa criança. Repito, a justiça não pode forçá-lo fisicamente, não pode forçá-lo, sob pena de multa, a se submeter ao teste de DNA. Não pode. Mas a justiça pode aplicar uma presunção contra esse homem se ele se negar voluntariamente a fazer o chamado teste de DNA. É uma presunção que podemos argumentar que seja relativa, realmente, mas é uma presunção muito forte. É uma presunção que, geralmente, na maioria dos casos, se esse homem se nega, ele vai, digamos assim, perder essa causa e será reconhecida, sim, a sua paternidade aí, se ele insistir em se negar. Portanto, se o sujeito ele tem dúvidas entre ser o pai ou não, o melhor a fazer é realmente se submeter ao chamado teste de DNA, porque se ele for o pai, a consequência é que vai ser reconhecida a sua paternidade, o exame vai dar positivo, e se ele não for também, o exame vai dar negativo, e aí ele se vê livre desse processo, se vê livre dessa questão. Porque se ele se negar, 99% de chance de ele, de um modo ou de outro, ser considerado pai, se ele realmente optar por se negar a fazer o exame. Na dúvida, acaba sendo melhor fazer o chamado exame de DNA. E uma última questão a ser considerada é que, se uma mulher eventualmente suspeitar que um homem é pai de seu filho, ela pode pedir a ele educadamente, sem entrar com processo judicial, para que ele faça o exame de DNA. Se ele se negar a fazer, aí sim, ela pode ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário, seguindo aí essa estrutura que eu mencionei para vocês aí, que é pedir a prova do exame perante a Justiça. Se ele se negar perante a Justiça, surge a presunção contra ele. E ainda que não tenha sido demandado judicialmente ainda, se ele eventualmente decidir por livre e espontânea vontade, com ou sem exame de DNA, se ele decidir perante o cartório, sem necessidade de um processo judicial, se ele decidir reconhecer a paternidade do filho, ótimo, pode ser tranquilamente reconhecida essa paternidade aí, sem haver a necessidade, repito, de um processo judicial. Claro, se o homem está de comum acordo com a mulher, basta a ele reconhecer assim que isso já resolve a questão, menos um processo no nosso Poder Judiciário. E se quiser sugerir algum tema para o quadro Pense Direito, basta entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais.
Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Compartilhe o vídeo com seus amigos, colegas, comente aí o que você achou sobre o assunto abordado nesse vídeo. Assim, mais e mais pessoas terão acesso ao conteúdo jurídico aqui publicado. Clique no sininho e marque para receber todas as notificações para ser avisado assim que sair novo vídeo. Siga-me também no Instagram, onde comento alguns assuntos da área do direito, @lucascota_r1, cota com 2 T's. Se quiser contribuir sugerindo assuntos, vai ao nosso site lucascota.com.br/sugerir, preencha o formulário, deixe ali um link de uma notícia, algum julgado, que nós comentaremos aqui no canal no YouTube ou no próprio site por meio de um texto. Obrigado e até mais!